Venho-vos aqui falar, basicamente, eu e a Patrícia Jorge, que ela depois apresenta-se a ela. Venho-vos aqui tentar incentivar a utilização de um recurso que existe aqui no Alentejo, enfim, existe por todo o país, mas existe com particular incidência nos últimos anos, tem sido desenvolvido com particular incidência nos últimos anos no Alentejo, que é o conhecimento produzido pela arqueologia, que muito provavelmente vocês nem fazem ideia do que é que se está a passar aqui à vossa volta, à vossa porta, e que é um recurso que está completamente por aproveitar. E é, enfim, como espero, conseguir-vos transmitir ao longo desta conversa. Enfim, para aqueles que têm curiosidade e enfim, estão mais informados, quando se fala de arqueologia no Alentejo, o que as pessoas falam é de antas e menhires. Para quem, enfim, já andou por aí, o que se conhece quando se fala de arqueologia no Alentejo, ou digamos, aquilo que está na conversa do motorista de táxi, como eu costumo dizer em Lisboa, que é que eles falam tudo e mais alguma coisa, é antas e menhires. E, de facto, o cidadão comum pouco mais conhece, quando conhece isto, pouco mais conhece isto relativamente à arqueologia alentejana. No entanto, nos últimos anos, e graças a alguns grandes empreendimentos que foram feitos no Alentejo, foram e estão a ser feitos no Alentejo, no caso da barragem de Alqueva e da rede de rega associada à barragem de Alqueva, em que vocês que circulam por aqui certamente já estão fartos de parar com obras que têm a ver, nomeadamente aqui no Distrito de Beja, com a construção da rede de rega que vai levar a aguinha do Alqueva a todo lado, mas também há aquela famosa autoestrada que ficou morta, não é? Que ficou ali às portas de Bringel, era suposto chegar até aqui, ainda não chegou. Portanto, são grandes empreendimentos, mas também outros mais pequenos, e até alguns projetos de investigação têm vindo a revolucionar completamente o conhecimento arqueológico do Alentejo, nomeadamente no que respeita aos tempos mais antigos, à pré-história. E eu pergunto, quem é que já ouviu falar disto? Alguém aqui já ouviu falar disso? De uma revolução que aconteceu relativamente ao conhecimento que se tem, de tipos de sítios arqueológicos que apareceram, que praticamente não se conheciam em Portugal e muito poucos na Península Ibérica, e se calhar, vocês que são daqui e que estão às portas desse acontecimento, desconhecem. Desconhecem vocês e desconhecem o resto da população, desconhecem a maioria das pessoas. E acontece que muitos desses sítios também não podem ser conhecidos in loco, a gente não pode lá ir para os ver, porque precisamente estas obras destroem-nos. Para poder fazer as obras, os sítios que estão no caminho desaparecem. E é aí que entra uma coisa que é a arqueologia de salvamento. O que é a arqueologia de salvamento? A arqueologia de salvamento é uma coisa que se faz, está escrita na lei, e que basicamente procura minimizar os impactos negativos que as obras têm no património arqueológico, como noutras áreas disciplinares, os impactos negativos que tem nos animais, que tem na flora, que tem numa série de outras, na própria vida das pessoas. Portanto, fazem-se estudos de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental o que faz é avaliar qual é o impacto negativo e positivo que uma obra tem, enfim, em tudo e mais alguma coisa, e depois definem-se medidas de minimização desses impactos. A arqueologia de salvamento é uma dessas medidas de minimização. Se a autoestrada vai passar por cima de um sítio arqueológico, vai ter que ser destruído para a autoestrada passar, o que se faz são escavações arqueológicas, registra-se o que lá está, produz-se conhecimento, e o que fica é o conhecimento. O sítio vai embora. Uns estão debaixo da albufeira, da barragem, outros estão cortados pelas tubagens da ERIA, outros são cortados pela autoestrada, mas praticamente nada fica, ou fica inacessível. E a única coisa que fica acessível é o conhecimento que é produzido. É algo imaterial, portanto. E só para vos dar exemplos, dois exemplos de coisas que são destruídas ou ficam inacessíveis, a barragem do Alqueva, isto que vocês veem aqui embaixo, este retângulozinho, é uma central hidroelétrica que aproveita a energia produzida pela barragem, e a central hidroelétrica foi feita naquele cabeçozinho onde estava uma necrópole de hipogeus do Neolítico, uma coisa com cerca de 5.500 anos. Hipogeu, já agora, para estar aqui a falar neste palavrão, um hipogeu que basicamente é uma sepultura que é subterrânea. A câmara onde se depositavam os mortos era subterrânea e depois o acesso era através de uma espécie de um poçozinho ou de um corredorzinho lateral, onde se tinha acesso a... Enfim, o slide não permite ver muito bem, infelizmente, mas o que vocês têm ali na parte de cima, se conseguirem descortinar, é um buraco que é o poço com uma laje que tapava a entrada para a câmara, e dentro da câmara os vários corpos depositados numa sepultura coletiva
portanto, adultos, crianças, com cerca de 5.500 anos. Esta necrópole do Neolítico foi parcialmente destruída pela construção da central hidroelétrica, ainda ficaram lá uns sepulcrozinhos, mas estão dentro da rede de proteção da central, portanto estão inacessíveis, é daquelas centrais que funcionam automaticamente, portanto não entra lá ninguém, está tudo vedado. Portanto, um sítio arqueológico que poderia, noutras circunstâncias, ser musealizado, não pode, porque está inacessível. Um outro exemplo, aqui já mais perto, Serpa, uma das barragens do sistema de rega ao pé de Brinches, e que, pronto, o reservatório de água caiu em cima, mais uma vez, de uma necrópole de hipogéus do Neolítico, de uma necrópole de hipogéus da Idade do Bronze, que é um bocadinho mais recente, de um recinto, vocês já vão ver o que é um recinto de fossos, já vamos falar de recintos de fossos. Já alguém ouviu falar de recintos de fossos aqui? Ninguém sabe o que é, pronto, vou ficar a saber hoje. Mas apareceu um recinto de fossos, e aqui, pronto, como o recinto era importante, o resto foi tudo destruído, os hipogéus foram escavados, foram destruídos para se construir o reservatório, mas lá se resolveu preservar o recinto, que está ali naquela ilha, no meio do reservatório. O recinto é isto, definido por um fosso, quase uma florzinha definida por um fosso que é escavado na rocha. Ficou preservado, mas está inacessível. Mais uma vez, está lá no meio do reservatório. Também, tudo isto é automatizado, portanto não tem lá ninguém, é tudo vedado. É património que está ali, mas é património que não pode ser usufruído pelas pessoas, mas do qual resultou conhecimento. E, portanto, esta arqueologia de salvamento tem este problema. Tem um problema, de facto, de que o que fica, na maioria das vezes, mais de 99% das vezes, é apenas algo imaterial, é conhecimento, e as coisas ou são destruídas ou ficam inacessíveis. Aqui um terceiro exemplo, agora para falar da autoestrada, às portas de Bringel. Tem aqui, enfim, onde a autoestrada morreu, é o ponto final onde estava quando as obras foram feitas, e precisamente aqui, ao pé do campo de futebol de Bringel, também um recinto de fossos, com fossas, tudo escavado na rocha. Já vamos falar um bocadinho mais detalhadamente disto, com uma sepultura no meio. Ali é um material que apareceu associado àquela senhora que estava naquela sepultura. Uma coisa com cerca de 4.000 e poucos anos, e que estava perfeitamente no eixo da via, portanto seria completamente destruído, só não foi porque a autoestrada, entretanto, foi interrompida. Mas escavou-se parte, ainda lá está, se lá forem ao sítio ainda vêem lá as poças, à espera que a autoestrada recomece. Mas também será um sítio que ficará inacessível, neste instante concreto desaparecerá, se a autoestrada vier a ser construída. Ora bom, nós, tomando consciência de que, e porque nós, empresa, a ERA, participa em muitos destes trabalhos de minimização, a ERA e outras empresas que trabalham nestes processos de minimização de impactos, temos consciência de que há todo um trabalho que está a ser feito, mas que não está a chegar às pessoas. As pessoas não sabem o que é que se está a passar, não conhecem. E então resolvemos precisamente apresentar um projeto à FCT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, projeto esse que visava precisamente avaliar a situação, propor modelos de divulgação deste tipo de conhecimento e, de certa forma, lançar, digamos assim, os primeiros passos, os reptos para que a coisa comece a funcionar de outra maneira. E esta conversa que nós estamos aqui a ter hoje é precisamente um desses passos. Ora bom, este projeto teve aquelas 3 instituições como parceiras, a ERA, o Sócios, que é um centro de investigação do Instituto Superior de Economia e Gestão, o CIAS, que é o Centro de Investigação em Antropologia da Universidade de Coimbra, e que trabalhou para arranjar conteúdos, digamos assim, para as histórias que nós podemos contar às pessoas. Trabalhou a parte da antropologia, uma vez que estamos com muitos contextos funerários. E depois o Instituto Politécnico de Tomar, que funcionou como a instituição acolhedora, digamos assim, do projeto. Ora bom, quando a gente fala de património, nós sabemos que o património, a importância e o valor que nós atribuímos ao património não é no património em si. Imaginemos que nós consideramos, sei lá, esta mala património. O património não faz parte das propriedades da mala.
ela tem metal, tem as fibras, tem não sei o quê, plástico, isso é propriedade da mala. O valor patrimonial, não. O valor patrimonial é uma coisa que nós damos às coisas, não está lá. Por isso é que há coisas que não são património e depois podem ser. Se o património fosse uma coisa intrínseca da coisa, seria sempre património. Mas há coisas que não são e que a partir de certa altura nós entendemos que passam a ser. Porquê? Porque as valorizamos como tal. Portanto, basicamente o património não existe. O património é uma atribuição. É um valor que nós damos às coisas. E damos valor às coisas porquê? Porque precisamente essas coisas têm uma contribuição ativa para o nosso todo social e uma contribuição a vários níveis. A nível de identidade, a nível cultural, a nível económico, político, a nível do prazer, da fruição, da curiosidade que todo o ser humano tem. E porque são coisas importantes para nós, porque têm a ver com a nossa história, com a nossa identidade. Em determinada altura nós dizemos, sim senhor, isto é importante, isto está a morrer, vamos considerar isto património. E é isso que é o património. Ora bom, quer dizer que só é património aquilo que é conhecido. Se o património é uma atribuição de valor, só é património aquilo que eu conheço, para poder atribuir valor, para poder valorizar. Parece-me óbvio. Portanto, a existência de património é correlativa do seu conhecimento e da sua divulgação. Se não houver conhecimento nem divulgação de património, não há património, por mais coisas que lá estejam. Portanto, eu posso-vos dizer assim, aquele recinto do Outeiro Alto 2, aquele recinto que está lá no meio do reservatório, é património arqueológico. É património arqueológico que vocês o conhecerem. Até agora não era para vocês. Até agora não era património arqueológico. Podiam fazer o que quisessem lá, como vocês não conheciam, não atribuem valor, não sabem o que é, não é património. Agora, a partir do momento em que vocês conhecem, em que vos explicam o que é, e que vocês reconhecem que aquilo é importante para vocês, então aquilo passa a ser património. Portanto, aquelas duas coisas estão ligadas. Não há património sem o seu conhecimento. E sem a sua divulgação. Por isso, é que há políticas e há leis que precisamente levam aos processos de salvaguarda. Porquê é que se fazem escavações de emergência e de salvamento? Porque o Estado reconhece, e as pessoas reconhecem que aquelas coisas são importantes. E, portanto, se vão ser destruídas, pelo menos que fique qualquer coisa. Fique o seu conhecimento. E a utilidade que esse conhecimento pode ter para nós. E é porque existem essas políticas e essas exigências que se fazem as arqueologias de minimização. Que se vai escavar, quando as coisas são destruídas, etc, etc. Qual é a razão de ser tudo isto? É precisamente valorizar o património. Ou seja, há uma valorização, a valorização dá origem a leis, as leis dão origem à aplicação das leis, mas o objetivo é que depois este conhecimento volte às pessoas. E é aí que a coisa não está a funcionar. Está-se a fazer o processo, mas o último passo não está a ser dado, que é o retorno social. Isto porque estas coisas custam dinheiro. E dinheiro que todos nós pagamos nos impostos. Vocês estão a pagar, ou os vossos pais, estão a pagar por uma coisa que não sabem que existe e que não beneficiam dela, mas estão a pagá-la. E é isto que nós temos que ter consciência. Por exemplo, no outro dia, um dos representantes da EDIA dizia publicamente que a EDIA já gastou mais de 15 milhões de euros em arqueologia de salvamento. 15 milhões de euros é dinheiro. E é dinheiro que é nosso. Foi gasto. Foi gasto em nome de quem? Em nosso nome. Em nome do valor patrimonial que aquelas coisas têm para a comunidade, para a sociedade portuguesa, etc, etc. Mas o que é certo é que a comunidade e a sociedade portuguesa não sabem. Ou seja, a coisa não volta, não chega. O círculo não é fechado. Esta é a razão de ser deste projeto. É a consciência de que o círculo não é fechado e tentar contribuir para que ele se feche. Ou seja, para que haja retorno, para que este conhecimento seja útil para as pessoas. Possa ser útil de várias maneiras, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Basicamente, o que nós estamos a tentar fazer é isto. É que temos um conhecimento que é produzido por uma atividade profissional que é a arqueologia e que queremos é transmitir esse conhecimento às pessoas para que as pessoas depois continuem na sua dinâmica de vida própria e usufruam disso e utilizem isso. Portanto, é uma espécie de transmissão de testemunho que se pretende fazer, sendo que toda a razão de ser do trabalho da arqueologia é esse mesmo. Ela justifica-se, não é por si, não é pelos arqueólogos, por mais que eles sejam idiosincráticos e que gostem muito daquilo que fazem,
O que justifica a sua existência e que a sociedade paga a sua existência e paga o seu trabalho é que aquilo que eles fazem seja útil à sociedade. Para isso é preciso que a sociedade conheça aquilo que eles fazem e valorize aquilo que eles fazem. Ora bom, esta imagem de um famoso grupo e de um famoso álbum, o Yellow Submarine, e de um menos famoso filme, representa, para quem não já viram, não se conhecem, o Yellow Submarine, o filme, conhecem esta imagem, uma das terras lá onde eles circulam, é a Sea of Holes, um mar de buracos. Esta é uma metáfora do Alentejo. Vocês não sabem, mas o vosso Alentejo é um mar de buracos pré-históricos. E não só, mas também históricos, também de outros períodos. Mas eu vou-me centrar na pré-história, que é a minha área. Vocês não imaginam, mas isto de facto é um queijo suíço. Este Alentejo é um mar de buracos. E esse mar de buracos tem vindo a ser revelado precisamente pela arqueologia de salvamento, devido às obras, sobretudo às obras da EDI e à obra da autoestrada. E é sobre esse mar de buracos que eu vos vou falar. E há três tipos de buracos, embora não sejam propriamente buracos. São os recintos de fossos, que vocês nunca ouviram falar. São contextos funerários em hipogeu, que eu já vos disse mais ou menos o que era, ou em simples fossos, em simples buracos no chão. E depois são campos de fossas, ou seja, campos extensíssimos de buracos no chão. Vamos falar destas coisas para vocês terem noção. E sobretudo, o que me interessa a mim é que vocês percebam que estes buracos todos que eu vos vou falar nos falam de pessoas que viveram neste Alentejo há 5.000, 4.000 anos, por aí, mas que eram pessoas muito diferentes, não no aspecto físico, como é óbvio, mas muito diferentes na cabecinha, muito diferentes de nós, e que viviam num mundo que era visto de uma maneira muito diferente daquele que nós vemos. Ou seja, um mundo fluido de categorias permeáveis. Eu já vos vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Um mundo fluido de categorias permeáveis. E é que eu gostaria que no final desta minha conversa ficasse nas vossas cabeças é que vocês estão a entrar em contacto hoje com um mundo diferente, que já desapareceu, com o qual nós temos ainda algumas relações. Há coisas que ainda partilhamos desse mundo. Não damos conta disso, até porque não o conhecemos. Mas temos coisas que são neolíticas, diria eu. É esse mundo diferente com o qual nós vamos entrar em contacto. E é esse mundo diferente que eu gostava que depois vocês pudessem utilizar nas vossas ideias. Que vos fosse inspirador para que as vossas ideias fossem diferenciadoras relativamente a outras ideias. E vou-vos falar desse mundo em vários aspectos, e estes estão aqui no meio. Da ritualidade, das cosmologias, na gestão de identidades, na relação homem-animal, que é uma coisa muito interessante, que a gente às vezes não pensa. Enfim, a relação parte todo, para mim, é mais interessante. São várias coisas, várias temáticas que eu vos vou apresentar relativamente a este mundo diferente, a estas pessoas diferentes, a estes alentejanos diferentes daqueles que cá vivem hoje. E vamos começar pelo mundo dos fossos. Recintos de fossos. Isto são recintos de fossos. Suponho que toda a gente percebe o que é um fosso. Não preciso explicar o que é um fosso. Não é? É uma vala escavada no chão. Neste caso, no chão não é terra, é chão, rocha abaixo. Posso-vos dizer, como vocês podem... Estas não são imagens de Portugal, são imagens da Europa. De recintos de fossos. Cada linhazinha daquelas que vocês veem são fossos escavados na rocha. Podem ter tipo 1 metro de profundidade ou podem ter 6, 7, 8, 9, 10 metros de profundidade. Ou seja, coisas mais fundas que esta sala. Que a altura desta sala. Veem pela escala das pessoas que ali estão que de facto aquele fosso é largo e é fundo. É maior que muitos canais da Revolução Industrial. Mas, no entanto, é uma coisa que tem 6.000 anos. Vocês podem se perguntar, bom, mas como é que aquela gente construía estas coisas e para quê? E escavavam os fossos com pedra, não é com ferramentas de ferro nem de metal, como vocês imaginam, nem com máquinas. Portanto, vejam o esforço que está aqui envolvido. É um esforço tão grande como construir uma pirâmide no Egito. E, no entanto, vocês não tinham a noção que na nossa pré-história, neste nosso Alentejo, há estas arquiteturas monumentais que implicam o envolvimento da comunidade de uma maneira profundamente exótica, com um esforço brutal, para construir estes recintos. Como vos digo, podem ser pequenos, com fossos pequenos,
ou podem ser grandes, muito grandes, com fossos muito grandes e com perímetros muito grandes. Estes são europeus para vos mostrar, basicamente, que os recintos de fossos na pré-história é um fenómeno europeu. Aqueles pontinhos vermelhos todos, como veem, na Península Ibérica praticamente nada. Parece que a Península Ibérica não fazia parte da Europa na pré-história. Porque, de facto, estes recintos, estas arquiteturas, eram uma das marcas do Neolítico e da Idade do Bronze na Europa. E, aparentemente, na Península Ibérica não existia. Aparentemente. Porque, precisamente, em Portugal, tem no mapa, em 1996, conheciam-se 3 ou 4 no Alentejo. Em 2013, reparem a diferença e, sobretudo, reparem ali o Distrito de Beja. Esta manchazinha cá mais em baixo. Ou seja, nós, de facto, pertencíamos à Europa já na altura, como é óbvio, e este fenómeno da construção de recintos de fossos, que era totalmente, praticamente desconhecido em Portugal, como em Espanha, e em Espanha está a acontecer a mesma coisa, de repente revelou-se. E nós temos recintos de fossos por todo lado no Alentejo, sobretudo no Alentejo, como se pode ver no mapa. Muitos deles até têm estado neste momento, agora que sabemos que eles estão lá, temos estado a identificá-los no Google Earth. Vêem-se muitas vezes, e já vão ver daqui a bocadinho. E, de facto, é um tipo de património, uma coisa nova, que nós não sabíamos que tinha este impacto na nossa pré-história e que estamos a descobrir agora que tem. E o público continua a conhecer só as antas e os menhires, e sem saber que a essas antas e a esses menhires há umas arquiteturas muito mais monumentais, que nos espantam muito mais, e que estavam, obviamente, relacionadas com as outras, porque eram as mesmas pessoas que as faziam, e que estavam cá e que não se conheciam. Mas, graças a estes trabalhos que têm vindo a ser feitos, repito, não só a minimização, mas também alguns projetos de investigação, estes sítios têm vindo a aparecer. E tenho aqui 2 exemplos, ou 3 exemplos de recintos de fossos alentejanos. O de cima é aquele que eu vos mostrei há pouco, ao pé do Rinche. O de baixo, Santa Vitória, fica ao pé de Campo Maior, Elvas. E ali aquele, não sei se conseguem ver, 2 círculozinhos, não sei se daí conseguem ver, mais ou menos, tenuamente, um círculo maior e depois um círculo mais pequenino naquela faixa central. Não sei se conseguem. Mais ou menos. Pronto, isto é a imagem do Google. Fica ao pé de Cuba. Não conto daqui, portanto. Ora bom, uma das coisas que nós fazemos quando detectamos, neste caso, aquele de cima é um processo de minimização de impactos, não é? Este aqui é um projeto de investigação que procura precisamente identificar este tipo de sítios. E quando nós suspeitamos que eles estão lá, podemos fazer, sem estar a fazer escavações arqueológicas e sem estar a estragar a propriedade ao homem, ali é um campo de girassóis, é fazer uma espécie de radiografia à Terra. Chama-se geofísica. É umas maquinazinhas, neste caso recorrendo ao magnetismo, permitem ver diferenças magnéticas e desenhar uma plantazinha do que está lá por baixo. É uma espécie de radiografia. E o que está por baixo desta imagem, deste campo de girassóis, é isto. Um recinto com 3 fossos, com 3 entradas alinhadas, 3 entradas para dentro dos recintos alinhadas. É uma coisa que à superfície não se vê, como eu digo, é um campo de girassóis e por baixo está aquilo. Mais uma vez, é um tipo de património que não está acessível, mas o conhecimento está. E podemos usar esse conhecimento. Um outro exemplo, neste caso, foi aberta uma pedreira, isto é ao pé de Monforte. Foi aberta uma pedreira, nessa pedreira percebeu-se que havia lá uns fossos escavados e que foram destruídos pela pedreira, e mais uma vez utilizou-se o mesmo método, fez-se geofísica, e o que lá está é isto, um complexo de recinto de fossos e de paliçadas. Muitas vezes estes fossos eram para a implantação de paliçadas, de estruturas de madeira que vedavam e criavam um recinto. Aqui já vos mostrei o do Alpé de Berinjela, chama-se Bela Vista 5. É muito comum os fossos estarem associados a fossas. As fossas são estas coisinhas circulares que vocês veem.
E aqui um dos maiores de Portugal, Perdigões, ao pé de Reguengos de Monsaraz. Vocês já conseguem ver mais ou menos na imagem de superfície ali as curvazinhas que indiciam a presença de fossas, uma imagem do Google, e a mesma situação, a geofísica e o que lá está por baixo. Este, neste momento, é um sítio que está em reserva arqueológica e é um projeto de investigação. Portanto, neste caso é um caso diferente. Aqui há a mesma investigação a ser feita e o sítio pode ser visitado, as escavações podem ser visitadas, etc. Mas serve de exemplo para recintos de fossas e serve sobretudo para vocês perceberem, por vezes, o tamanho. Este recinto tem meio quilómetro de diâmetro. Desde a ponta cá de baixo à ponta lá de cima é meio quilómetro. É grande. Todos aqueles pontinhos pretos que vocês veem dentro do recinto são fossas. São milhares de fossas. É um mar de fossas. E os fossos são grandes. São fossos que têm mais de 3 metros de profundidade, mais de 7, 8 metros de largura. São coisas, de facto, muito grandes. Eu posso-vos dizer que só para 6 ou 7 destes fossos que aqui estão, nós já calculámos mais de 60 mil toneladas de rocha retirada para abrir os fossos. Portanto, podem ter uma noção, efetivamente, do que é que implicava este tipo de construção. Ora, bom, o que é que isto era? Isto agora depende do arqueólogo que estiver à vossa frente. Neste, como sou eu que está aqui hoje, vão ouvir a minha versão, mas eu não deixo de vos falar das outras. A versão mais tradicional é que isto eram aldeias, povoados, e que os fossos eram uma espécie de defesas para defender essas aldeias, esses povoados. Não é essa a interpretação que tem vindo a ser desenvolvida para muitos dos contextos europeus e não é essa também aquela que eu proponho para os contextos portugueses. O que é que estes sítios eram? Eram basicamente aquilo que os ingleses chamam meeting points. O que é um meeting point? É um local de reunião. É um local onde comunidades de um território periodicamente se deslocam para desenvolverem toda uma série de práticas ritualizadas, reforçarem a sua identidade e as suas relações, seja comerciais, seja troca de mulheres, seja o que seja, mas são locais onde periodicamente comunidades de um território se reúnem para se relacionarem entre si, reproduzirem o seu sistema de relações, o seu sistema económico, o seu sistema social e depois voltam outra vez aos seus locais. No Pacífico, por exemplo, há exemplos disto na Polinésia com as ilhas. Há uma ilha que é deserta, mas que é a ilha sagrada, e durante o ano, numa determinada altura, as comunidades das outras ilhas metem-se nos barquinhos, vão todos para aquela ilha, vivem ali durante um mesinho ou dois, relacionam-se, fazem as suas ritualidades e depois voltam outra vez para os seus sítios. A Ilha da Páscoa, por exemplo, foi interpretada como sendo esse tipo de situação. E é este tipo de situação que nós temos. São locais, portanto, fortemente simbólicos, sagrados, e que reúnem em si a visão que estas pessoas tinham do mundo. E uma das coisas que nos demonstra isso é a orientação que eles têm das entradas. As entradas estão alinhadas a fenómenos astronómicos. Neste caso concreto, sempre, ou quase sempre, aos solstícios. Isto para vocês verem que, de facto, as nossas estações do ano já eram estações na altura e que os momentos importantes, muitos dos nossos momentos importantes hoje, estão claramente enraizados no passado. E, nestes dois casos, o de cima, aquele é o Outeiro Altois, é o de Brinches, tem a portazinha orientada ao solstício de inverno, ao nascer do sol. Portanto, o sol, quando nascia no solstício de inverno, estava a iluminar o recinto, precisamente através da entrada. O de baixo é ao contrário, tem a porta orientada ao solstício de verão. Aqui ele tem as 3 portas alinhadas ao solstício de inverno. Reparem na recorrência. Os perdigões têm uma porta lá em cima, outra aqui em baixo e 2 lá atrás, que estão alinhadas ao solstício de verão uma, ao solstício de inverno outra. Ao nascer e ao pôr do sol. Isto é, no solstício de inverno, o sol, quando nascia, iluminava a porta deste lado, e ao pôr do sol, ele estava-se a pôr ali, a iluminar a porta de trás. E no solstício de verão, o contrário. Ele nascia lá em cima, a iluminar a porta daquele lado, e quando se punha, estava a iluminar aquela daquele lado. Portanto, estas construções gigantescas implicavam, antes de mais nada, um conhecimento de arquitetura, de planeamento, que nós não imaginávamos que os pré-históricos teriam, mas têm. A capacidade de construir círculos, praticamente círculos perfeitos de 500 metros de diâmetro, com uma tecnologia básica.
E orientar, de facto, estas grandes construções a momentos importantes para aquelas comunidades. O nascer do sol, estamos a falar de comunidades de agricultores, o sol sempre foi, o ciclo solar sempre foi importante para as comunidades agrícolas, toda a gente sabe isso aqui no Alentejo, e de facto já o era para estas comunidades de há 4.000, 5.000 anos atrás. Interessante também, por exemplo, que este sítio situa-se numa espécie de anfiteatro, em que a parte aberta do anfiteatro está precisamente virada ao nascer do sol. A parte aberta praticamente fica entre a porta de cima e a porta de baixo. E se vocês sabem o que é que são os solstícios, sabem que os solstícios são o ponto máximo da declinação do sol, não é? Portanto, ela vai até ali, o máximo no verão, depois começa, ao nascer do sol, a vir para baixo, até chegar ao solstício de inverno, que é o limite máximo. Portanto, ele anda sempre assim, ao longo do ano. Portanto, entre aquele ponto de cima e o ponto de baixo, entre os dois solstícios, o que nós temos é o ano. E a meio, precisamente a meio, temos o quê? É esta astronomia. Então, os equinócios, que é a 90 graus, é ali mesmo, a meio. Portanto, é em setembro e em junho, não é? Março. Portanto, o Sol, ou seja, aquilo constitui-se como um calendário. Eu basicamente sei que naquela altura o Sol nasce ali, no outro extremo o Sol nasce ali. E se eu decorar onde é que ele nasce ao longo deste período, eu tenho um calendário à minha frente, no horizonte. Eu sei que se ele está a nascer ali, é esta altura do ano, aquela do ano. Portanto, reparem como estes sítios, estas arquiteturas, estão organizadas com a paisagem, estão relacionadas com a paisagem. E se nós percebermos isto, começamos a olhar para a paisagem de maneira diferente. Começamos a ver coisas que não víamos antes. Porque conhecemos que estas pessoas lidavam com essa paisagem dessa maneira. Já não é a nossa paisagem de hoje que nós olhamos, é de certa maneira uma mistura da nossa paisagem com a paisagem deles. Por exemplo, aqui tem embaixo, precisamente para quem está nos Perdigões, no centro dos Perdigões, o que é que ele vê quando se olha para este. Vê Monsaraz lá ao fundo, é a única elevação no horizonte. Tem ali a porta que está orientada ao solstício de verão, a porta que está orientada ao solstício de inverno, e o Sol nasce naquele horizonte ao longo do ano, para trás e para a frente, sempre. A meio, nos equinócios, ele nasce precisamente a meio de Monsaraz. Portanto, isto é uma paisagem que a gente percebe porque é que o sítio está ali. Está ali para proporcionar esta visão da paisagem. Monsaraz, a elevação de Monsaraz seguramente era uma elevação importante para aquelas pessoas, simbolicamente. E elas organizam o seu recinto em função daquele horizonte. E mais, ao longo desse horizonte tem aqueles pontinhos todos que vê no mapa, que são monumentos megalíticos, são antas. Entre os Perdigões e Monsaraz, o que nós temos ali é uma verdadeira paisagem simbólica neolítica. As coisas não estão ao calhas na paisagem. Estão lá porque, em determinado momento, as pessoas fazem uma leitura do espaço e da paisagem e do significado que atribuem a essas coisas e constroem ali. Não é ao calhas. Curiosamente, se fizermos uma linha reta entre os Perdigões e Monsaraz, encontramos, precisamente nesse alinhamento, as duas maiores estelas neolíticas que temos no país, 6 metros de tal altura cada uma. Reparem que há, de facto, a construção de uma paisagem com marcos que são colocados. E depois de ir aos Perdigões, de conhecer isto, uma pessoa nunca mais volta a olhar para aquela paisagem da mesma maneira. Porque passa a ver coisas que antes não via. As fossas. A par destes recintos, aparecem fossas. Onde há recintos, há sempre fossas, mas às vezes há fossas sem os recintos. E tem um exemplo, lá está, a carruagem da Edia, que ia passar ali, e aparece um conjunto brutal de fossas e de hipogeus, e é isto que tem sistematicamente aparecido por todo lado, aqui no Alentejo. E, portanto, nós nunca sabemos, quando estamos a andar nos campos, o que é que está por baixo dos nossos pés. Isto é ao pé de São Mansos, acho. Podem estar, portanto, estes hipogeus, que eu já vos falei há pouco, que são estruturas funerárias, coletivas, muitas vezes, outras vezes individuais. Portanto, lá tem a câmarazinha subterrânea e o poçozinho por onde se descia para colocar os mortos e a porta, neste caso uma laje. Esta é a tal necrópole que foi destruída pela hidroelétrica ao pé da barragem de Alqueva.
Aqui vocês infelizmente não conseguem ver muito bem, mas é uma imagem da Câmara com os mortozinhos que lá estavam, uma criança com a cabeça em cima das mãos de uma mulher, enfim. Depois permitem-nos estas coisas conhecer um bocadinho sobre aqueles indivíduos, porque até temos lá bocadinhos dos indivíduos. Há todo um trabalho depois de antropologia que é feita, nós podemos saber as doenças, podemos saber as idades em que eles morreram, podemos inclusivamente saber se eles nasceram aqui ou não nasceram aqui, se vieram para de fora. Há estudos que estão a ser feitos nesse sentido, através dos dentes. O nosso corpo é uma espécie de... Sim, é um registro, uma coisa, tudo o que nós fazemos na vida fica cá marcado, nos ossos. E pode ser lido, sobretudo graças à tecnologia que hoje temos hoje. Uma das coisas que, por exemplo, fica marcado nos ossos é o tipo de água que nós bebemos quando somos jovens, quando os dentes estão a crescer. Fica para sempre. E isso varia de região para região. Nós fizemos essas análises a uma coisa que se chama uns isótopos de estrôncio. Se nós fizermos análise desses isótopos de estrôncio, podemos saber se aquele indivíduo, por exemplo, fazemos análise ao isótopo de estrôncio dos animais que vivem na região, as cabras, as ovelhas, não sei quem. O estrôncio é um isótopo. Eu não posso ter mais que isto, é um isótopo. Se fizermos aos animaizinhos daqui, obtemos, digamos assim, o registro local. Depois comparamos com o que as pessoas apresentam, estes corpos apresentam. Se apresentar o mesmo tipo, de cair dentro daquele intervalo, então a pessoa nasceu aqui, nesta região. Se apresentar intervalos de fora, então significa que ele não nasceu aqui. Veio aqui parar, mas não nasceu aqui. Eu posso dizer, para aquele sentido dos perdigões, que temos estado a fazer isótopos para vários dos esqueletos que aparecem nos enterramentos, e só temos ainda um que nasceu lá. O que vem reforçar esta ideia de que aquilo são meeting points. É gente que vem de muitos sítios e que vem para ali. Naquele caso até temos gente que aparentemente veio da Península de Lisboa e que foi parar ali. Ou que os seus restos mortais foram levados para ali. Não sabe se ele morreu ali ou se foi levado depois da morte para ali. Mas revela precisamente que muitos destes recintos são isso mesmo. São locais para onde se transportam as pessoas ou onde as pessoas vão. E isso é informação que nós podemos obter também graças a estes trabalhos que têm sido feitos agora no Alentejo, porque uma das coisas que nós não tínhamos nas antas, que também são monumentos funerários, é que não tínhamos esqueletos. Porque, como são estruturas positivas, a ação do tempo, a erosão, a destruição, fez com que praticamente não restassem restos orgânicos. Os ossos foram-se. Mas nestas estruturas negativas, não. Eles estão preservados. E, portanto, pela primeira vez, a arqueologia tem acesso a informação sobre pessoas, ou esqueletos de pessoas, que é uma informação brutal. Nós podemos tirar informação, coisas para contar histórias, para saber histórias desta gente que não imaginávamos, desde as fraturas que eles tiveram, às trepanações que faziam na cabeça e que saravam, as pessoas não morriam, depois o ossinho voltava a sarar, portanto faziam-se verdadeiras operações ao cérebro. Há toda uma série de coisas que ficamos a saber sobre esta gente, sobre o que faziam e porque é que faziam, que até agora não tínhamos acesso porque não tínhamos os corpos. E agora temos. Por exemplo, esta necrópole é muito interessante porque os tipos, quando fecharam pela última vez, puseram lá os últimos indivíduos e fecharam, deram-lhes a lajezinha, vocês aqui não conseguem ver, a luz é má. Mas depois encheram o poço de acesso, aquele poçozinho de acesso, com argila, terra, argila, e depositaram blocos de anfibolito. Anfibolito é um xisto, é uma rocha. Que é a rocha que no Neolítico se utilizava para fazer machados de pedra polida. Vocês certamente já ouviram falar ou já viram. Machados de pedra. Ora, o que eles depositaram aí foi, digamos, não os machados, mas o esboço, digamos, a matéria-prima afeiçoada e que depois viria a ser utilizada para a produção desses machados. E a necrópole situava-se mesmo ao lado de afloramentos dessa rocha. Portanto, o que parece é que nós temos aqui uma comunidade de mineiros, ou de pedreiros, se quiserem, de gente que explorava aquela rocha. Aquela rocha depois circulava, porque, por exemplo, esses machados de pedra polida em anfibolito aparecem em Lisboa, na Península de Lisboa, na Extremadura portuguesa, e lá não há essa rocha. Há aqui no Alentejo. Portanto, e ela ia de cá para lá, ou os machados iam de cá para lá. Portanto, isso é uma comunidade de mineiros, neolíticos, que está ligada à exploração daquela matéria-prima e que depois, nos seus rituais funerários, utilizava a matéria-prima como um elemento identificador. Ou seja, esta gente, provavelmente, agora brincando, quase que lhe podíamos dizer que seriam os tipos do anfibolito. E que utilizavam o anfibolito como um emblema da sua identidade.
da sua comunidade, como muita gente hoje em dia utiliza a sua profissão como emblema da sua identidade, do seu grupo. Os mineiros, ou os pastores, ou outra coisa qualquer. E, portanto, temos aqui um exemplo de como neste caso uma rocha, é utilizada por uma comunidade como um emblema da identidade dessa própria comunidade. E isto, por exemplo, esta história que eu estou aqui a contar, já interessou imenso, o homem ficou entusiasmadíssimo, precisamente uma pessoa cuja vida é extrair pedra, numa pedreira em Trigaches, e que ficou encantado com a história e que já queria mais informação para contar às pessoas, porque ele de repente tomou consciência que a sua profissão é algo que é muito mais antigo e que ele pode agora começar a comparar as tecnologias que utiliza e o processo que utiliza para extrair com aquilo que se passava há 5.000 anos atrás, num território que não está muito longe, que é só um bocadinho mais acima. Depois, outra coisa interessante é que com os mortos nós começamos aqui a ter informação sobre outra coisa. O que vocês têm aqui são vários exemplos de fossas ou de hipogelos onde aparecem mortos. Infelizmente, volto a dizer, vocês não conseguem ter a nitidez que eu pretendia, mas paciência. Uma das coisas que nós começamos a notar nestas sepulturas do Neolítico, e não só, Idade de Bronze, é que muitas vezes os mortos aparecem acompanhados de restos de animais. E por vezes de partes anatómicas específicas do animal. Por exemplo, diga? Pois, essa seria imediatamente a explicação tradicional. Ou seja, é uma ofrenda cárnica para a outra vida, para a pessoa comer no outro lado. Se calhar não é bem assim. Se calhar há outras explicações. Não estou a dizer que essa também não possa ser válida, atenção. Nós nestas coisas acabamos sempre por especular muito um bocadinho, porque não podemos provar. Não estão cá para lhes perguntarmos, eles não respondem. Mas há outras hipóteses válidas que têm precisamente a ver com uma relação homem-animal diferente da nossa. E que, às vezes isto é difícil de entender, porque nós estamos formatados na nossa maneira de ver o mundo e temos dificuldade em perceber outras maneiras diferentes da nossa de ver o mundo. Aliás, esta dificuldade muitas vezes gera conflito e gera guerra. Para quem está mais informado sobre o que se vai passando, por exemplo, com os mundos islâmicos, muitas vezes é um desentendimento, porque as pessoas não se conseguem entender, porque basicamente veem o mundo de maneira diferente. E falta-lhes depois a agilidade mental para, sem deixar de ver o mundo à sua maneira, perceber a maneira do outro ver. Ora bom, o que nós temos aqui são enterramentos que são acompanhados. Por exemplo, na Segureira de Cima, no tal hipogeu lá do Pedro Castro de Alqueva, havia num dos sepulcros o último indivíduo que lá estava posto e depois por trás desse indivíduo havia um ossário. Ou seja, ossos acumulados. E havia, no meio desse ossário, que aparentemente era desorganizado e disperso, apenas uma acumulação de ossos, havia uma acumulação de falanges humanas da mão. E no meio dessa acumulação de falanges humanas, havia, juntamente com ela, uma acumulação de falanges de ovinos e caprinos, portanto, de ovelhas adaptáveis jovens. Estão ali. Ou seja, a associação de ossinhos específicos de um animal, e sempre de animal jovem, da mãozinha do animal, aos ossos da mão humana. Isto não tem nada a ver com alimentação. Isto tem a ver, certamente, com outra coisa qualquer. Aqui, por exemplo, vocês veem, junto ao crânio, na zona do pescoço, a colocação de uma falange de cervídeo, de veado. Né? Junto daquela cabecinha daquela pessoa. Ali por trás daquele indivíduo que está naquela fossa, por trás do rabiosque dele, estava uma patinha de um jovem suídeo, de um jovem porco, ou javali, não se consegue distinguir. A patinha foi cortada e foi lá posta por trás. Ali, por exemplo, em cima, são os hipogeus da Idade do Bronze que têm estado a aparecer em grande quantidade na zona de Serpa. Também há alguns aqui do lado de cá da Guadiana, mas sobretudo na zona de Serpa. E é onde sistematicamente aparece, associado aos indivíduos, são enterramentos individuais, aparece os ossos da mão do boi e sempre da pata da frente esquerda. Sempre. Reparem, aqui são indivíduos que estão associados a vários, muitas vezes são como aqueles que são mandíbulas, ou metades de mandíbulas. Caso vocês não saibam, eles já cortavam a mandíbula do porco exatamente para fazer as burras e as bochechas da mesma maneira que nós as cortamos hoje. Já na altura nós vamos encontrar as mandíbulas cortadas exatamente no mesmo sítio. Ou
seja, temos aqui uma série de associações entre indivíduos humanos e animais que nos são estranhas. O que é que isto poderá querer dizer? Por vezes é o próprio animal que aparece enterrado como se fosse um humano. No mesmo tipo de estrutura, fossa, podem desaparecer cães, como está ali em cima dos perdigões, ou podem desaparecer aqui, vocês não veem muito bem, tínhamos uma fossa com um enterramento infantil, lá no fundo. Depois havia uma camada de pedras, e depois também está aqui, vocês não veem, por cima da camada de pedras, um javali inteiro. Ou temos, por exemplo, aqui casos de vacas inteiras ou cães depositados em fossas também, fossas escavadas na rocha. Ou seja, vemos que o tratamento feito ou concedido ao corpo humano é muitas vezes parecido com o tratamento concedido a determinados animais. Revelando situações, mais uma vez digo, que nos são estranhas. Bom, o que é que se pergunta aqui? O que é que isto nos poderá querer dizer? Nós hoje estamos nesta situação. Traçámos um risco e do lado lá todos os seres vivos ou são plantas ou são animais e nós estamos do lado de cá. Consideramos diferentes dos outros. Mas nem sempre foi assim. Aliás, ainda hoje não é assim em todo o mundo. Se vocês forem para aí e forem para determinadas partes do globo, esta separação clara, ontológica, entre o ser humano e as outras espécies, não existe da mesma maneira que existe aqui no nosso mundo ocidental. Nós hoje é que estabelecemos esse limite muito bem definido, mas não foi sempre assim. E quando eu vos dizia que estávamos a falar de sociedades que tinham categorias permeáveis, é disto que eu quero dizer, ou seja, nós hoje temos categorias impermeáveis. Eu sou humano e aquele é um cão, é um animal. E a minha categoria, eu não posso sair da minha categoria de humano e entrar na categoria de cão. Nem o cão deixa de ser cão para passar a ser humano. Percebem o que eu quero dizer com categorias impermeáveis? É que nós classificamos as coisas. E as coisas ficam dentro dessas caixas e não conseguem andar de uma caixa para outra. Um objeto é um objeto inanimado. Pronto? Sei lá, uma garrafa d'água. Uma garrafa d'água é um objeto. Não é uma pessoa. Não é um ser vivo. Eu pulo na categoria dos objetos. Mas para muitas sociedades não é assim. Para muitas sociedades isto pode ser um ser vivo. Mais, pode ser um parente meu. Pode ser um ancestral meu. Eu posso considerar que o rio é um ser tão vivo como eu. A montanha sagrada é um ser tão vivo como eu. Se vocês lerem literatura sobre os índios americanos, sobre os da América do Sul, sobre os australianos, portanto, sobre a África, vocês encontram situações em que estas categorias que nós hoje temos muito bem divididinhas, separadas e que não se misturam. E as pessoas e as coisas podem saltar de um lado para o outro. Não sei se já ouviram falar de xamanismo, mas o xamã é precisamente uma pessoa que tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de sair do seu corpo e entrar no corpo de um pássaro, por exemplo, e voar, ou de entrar no corpo de outra coisa qualquer. Portanto, as pessoas veem o mundo desta maneira. É uma visão do mundo muito diferente da nossa. Mas para quem vê o mundo desta maneira, um animal não é simplesmente um animal como nós o entendemos hoje. O animal pode ser o meu ancestral. São as sociedades que se organizam em termos totémicos. O que é o tótem? O tótem é o ancestral original. E os brasileiros dizem, eu sou o jaguar, tu és a cobra não sei quantos, tu és não sei o quê, que são famílias. E o tótem, o seu ancestral, é o animal. E, portanto, eu sou parente dele, eu não sou uma coisa à parte. Eu não sou uma espécie à parte. Eu sou um jaguar. Está bem que eu pareço diferente dele, mas eu tenho a capacidade dele entrar em mim, de eu entrar nele e de misturarmos, circularmos. Ou seja, somos permeáveis. As nossas categorias são permeáveis. Eu posso passar para o lado de lá e ele pode passar para o lado de cá. Isto é uma maneira de estar no mundo e de ver o mundo radicalmente diferente da nossa. Sim, os lobinhos, os não sei o quê. Cada elemento tem um animal identificado. São vestígios que ficam, são vestígios que nos vão ficando, e vamos ver mais daqui a bocadinho outros vestígios, que nos vão ficando, que estão presentes no nosso dia-a-dia, que a gente nem sequer percebe muito bem qual é a origem. Mas a origem tem isto, tem a ver com comunidades
que se relacionam de uma maneira diferente no mundo, que organizam o mundo de uma maneira diferente. Porque nós temos assim, quando a gente começa a dividir as coisas, começamos logo para dividir. Seres vivos e seres não vivos. Portanto, coisas vivas e coisas mortas. Esta divisão é nossa. Para um pré-histórico que considera uma montanha sagrada viva, esta divisão não faz sentido. Porque ela não está morta, está viva. Faz parte do mundo dos vivos, não faz parte do mundo das coisas que não são vivas. Portanto, organiza o mundo de uma maneira diferente. E, portanto, isto é interessante para nós porque, hoje em dia, o que se está a pedir à nossa sociedade é que ela se torne mais impermeável. Nós, na APEC, falávamos disso. Nós estamos com as nossas profissõezinhas definidas e a tradição era, tu és disto, vais ser disto até morrer. Não podes passar para outro, não podes passar para ali, não podes passar para lá, porque tu encaixaste nesta caixa, treinaste para pertencer a esta caixa, estudaste e agora és desta caixa e é nesta caixa que vais ficar até ao caixão. E, portanto, a ideia é uma sociedade pouco permeável. Aquilo que nos estão a dizer hoje e nos estão a treinar é para uma sociedade mais permeável. É para que eu me relacione com o outro que está na caixa do lado de uma maneira mais fácil. Para que interaja com ele. Quer do ponto de vista profissional, quer dos outros pontos de vista. Ora, mais não estamos a tentar fazer aquilo que já fazíamos bem no passado, quando tínhamos uma visão do mundo mais relacional entre as coisas. Mais permeável, menos compartimentada. E, portanto, conhecer estas comunidades até nos ajuda um bocadinho a conhecer o nosso próprio momento histórico, aquilo que nos está a acontecer enquanto sociedade atualmente. Por exemplo, vem-nos destes pulcros estas estatuetas de animaizinhos, que são de miniaturas, são coisas muito pequeninas, 2 centímetros, 3 centímetros, mas algumas são perfeitas, são muito realistas. Vocês ficam surpreendidos logo aqui com o caráter estético destas comunidades, com a técnica que têm para fazer estas coisas minúsculas, quando eram instrumentos de pedra. Mas o que é que representam, de facto, estes animaizinhos, todas estas estatuetas? Muito provavelmente podem representar isso mesmo, elementos totémicos, ou podem representar aquilo que ainda hoje acontece no Ártico, em sociedades de caçadores-recoletores do Ártico, que caçam focas e caçam baleias e caçam ursos polares, e que ainda hoje eles têm uma visão animista do mundo, ou seja, lá está, a tal visão permeável. Eles podem ser o urso e o urso pode ser eles, etc. E, portanto, eles têm uma relação, uma visão do mundo em que estão muito próximos dos animais. Não estão afastados ontologicamente. Eles, por exemplo, têm uma visão muito interessante da caça. Eles, quando dizem que caçam, não dizem o mesmo que nós dizemos quando dizemos que caçamos. Nós, quando caçamos, ali é o animal a passar e a gente, pimba, mata. Eles dizem que a caça é o animal que se dá à pessoa. O animal concede-se. Deixa-se matar, entrega-se. Porquê? Porque tem a concepção de que a vida é uma permanente troca, uma permanente relação. E que é preciso que o animal morra para que o outro viva. E então, eles fazem essas estatuetazinhas para andarem sempre a manipular as estatuetas como para dar vida ao animal. É, digamos, uma responsabilidade que o caçador assume pelo animal se ter entregue a si no momento da caça. Reparem que nada disto tem a ver com a nossa prática da caça atual, que o animal é um troféu. E que depois de comido se manda tudo para o lixo. Não, provavelmente o animal era caçado, era comido e os seus restos eram depositados em atos rituais. E por isso é que nós vamos encontrar dentro daquelas fossas animais, esqueletos de animais, ou ossos de animais misturados com ossos humanos, porque o humano é tão importante como o animal. É diferente daquilo que nós pensamos hoje. Aqui tem, por exemplo, já agora, aquilo que eles próprios faziam ao corpo humano e que nos mete confusão. Nós encontramos enterramentos primários, ou seja, as pessoas foram lá colocadas e pronto, dentro do sepulcro. Ou encontramos deposições secundárias, ou seja, eram depositados primeiro num lado, depois chegavam lá, agarravam nos ossos ou a parte de ossos e iam depositá-los no outro lado e depositavam junto com animais, tem ali uma haste de veado, por exemplo. Ou temos situações ainda mais estranhas, que é a segmentação do corpo e a deposição de partes do corpo. Como ali, por exemplo, tem umas pernas e uma bacia, falta o resto. Não foi lá posto. Aqui tem apenas um pé. E a conexão anatómica está lá. Portanto, foi posta a parte do corpo com carne. Foi cortada. E foi lá posta.
foi segmentado o corpo. Em cima, por exemplo, tem uma situação, esta também é aqui ao pé de Briches, em que aparece um tronco que está ali na bolinha, tinha a cabeça e o tronco, mas não tinha nem os braços nem as pernas, e depois as pernas vão aparecer mais acima, organizadas em molhinhos. Portanto, há aqui um tratamento do corpo que também nos é estranho. Segmentar o corpo, depositar umas partes, levar de um lado para o outro. Ou então, em fossos, como vem aqui, isto é aqui em Ferreira do Alentejo, um grande recinto, talvez o maior recinto de fossos de Portugal está em Ferreira do Alentejo, ao lado de Ferreira, com fossos enormes, 6 metros de profundidade. É um problema, de facto, é um problema arqueológico grande, porque é numa zona onde há muitos projetos e, portanto, implicam com este património arqueológico. Mas, no fundo do fosso, o que nós encontramos são ossos humanos dispersos, partes de corpos humanos com partes de corpos de animais e de ossos de animais, mais uma vez em mistura. O que revela que, de facto, a relação entre o homem e o animal e o tratamento propriamente concedido ao corpo humano era diferente de provavelmente nós hoje consideramos. Porque nós hoje olhamos para o corpo humano e vemos uma coisa una. O corpo é uno, é uma unidade. Mas eu nunca me esqueço, quando eu andava na primária, no tempo da outra senhora, enfim, os professores, uma atitude ligeiramente diferente, e então eu levava-se reguadas sempre que ou se estavam muitos erros, ou se faziam coisas que não se deviam fazer, nomeadamente escrever com a mão esquerda. E veio algumas, porque estava a fazer coisas, ou boneco ou qualquer coisa com a mão esquerda, e o que o professor me dizia é: isso é o diabo a exprimir-se. A mão esquerda, o diabo exprime-se pela mão esquerda. Ou seja, ontologicamente, o meu braço esquerdo não tinha o mesmo valor que o meu braço direito. O meu corpo não é uno, não era uno. Porque eu valorizava uma parte do corpo de uma maneira e outra parte do corpo de outra. Ora, muito provavelmente isto também lá está, é um vestígio que fica do passado. E se eu, em vez de olhar para um corpo e ver uma coisa una, mas ver um conjunto de coisas diferentes, cada uma com os seus valores e com a importância, eu depois o tratamento que vou dar àquele corpo, muito provavelmente pode não ser um tratamento de uma coisa una, mas de uma coisa que é segmentável, que é divisível nas suas várias partes, e que uma parte pode ir para aqui e outra parte pode ir para lá, em função do valor que eu atribuo àquela parte do corpo. É uma maneira diferente de ver as coisas. E, de facto, estas comunidades tinham muito essa visão do mundo de coisas que se podem segmentar e se podem recompor de uma maneira diferente. Este mundo permeável, em que nada é fixo, tudo pode ser divisível e pode ser remontado de outra maneira. É um mundo muito mais relacional, muito mais integrado do que o nosso mundo compartimentadinho de hoje. Por exemplo, aquela senhora que está ali do lado esquerdo, uma senhorinha da pré-história inglesa, é um esqueleto composto por ossos de 3 indivíduos diferentes. Aliás, Alexandre é feminino, mas a cabeça é de um homem. Ou seja, é um esqueleto que foi montado na pré-história, foi feito um enterramento, em que houve o trabalho de montar o esqueleto com ossos de 3 indivíduos distintos. O que revela esta capacidade de desmontar, de segmentar e de remontar. De fazer com que... O que é que isto pode significar? Não sei, quer dizer, pode significar que estão a tentar juntar, a tentar fundir 3 indivíduos diferentes, em termos ontológicos. 3 pessoas diferentes passarem a ser uma pessoa só. Mas há aqui uma série de possibilidades interpretativas, mas que nos dizem que estamos a falar de gente que vê o mundo de maneira diferente da nossa. Aqui tem o exemplo da tal senhora ali de Bringel, que está ali na sepultura de Bringel. Ela, não sabemos se é uma, se são mais, o que sabemos é que alguém andou a desmontar o esqueleto e depois voltou a remontar, desmontou a parte de cima, a parte do tronco, voltou a remontar, enganou-se, tem o ombro esquerdo no ombro direito e o direito no esquerdo, tem as clavículas viradas ao contrário e depois sobraram uns ossinhos. Não souberam pôr, quando a gente desmancha um eletrodoméstico sobram sempre peças. Foi o caso, sobraram peças, mas o que é que verificamos? Verificamos mais uma vez que houve aqui uma ação claramente intencional de fragmentação, segmentação do seu corpo e depois a preocupação de remontar outra vez. Pronto, ali aquele conhecia pouco de anatomia e enganou-se. Mas são exemplos que temos estado a apanhar aqui no Alentejo e que são comparáveis com outros da Europa. Portanto, é uma coisa que não é uma ideologia, não é uma visão do mundo alentejana,
É uma visão do mundo de um período histórico que abrange todo o continente europeu e que nós cá também temos elementos que expressam essa visão do mundo. Esta segmentação não se aplica só aos corpos, seja de humanos, seja de animais, aplica-se também aos objetos. Por exemplo, por vezes encontramos nos fossos escavados, já com o fosso preenchido, ou ao meio do seu preenchimento, autênticas alamedas, fragmentos cerâmicos, de cerâmica fragmentada, e que é depositada por ali fora. Ou encontramos, por exemplo, coisas fragmentadas em metades. É muito comum encontrar coisas fragmentadas em metades. Não é fácil partir vasos assim, são bem consistentes, partir perfeitamente a metade. Revela intencionalidade, querem partir a metade. Aqui, por exemplo, temos um conjunto de lúnulas, representações da Lua, em marfim, temos uma em baixo, está inteira, e temos as outras todas partidas a metade. E sempre a mesma metade que aparece. Ora bom, o que é que isto quer dizer? Porquê é que a fragmentação pode ser, ou a que é que a fragmentação serve? Porquê é que vocês sabem que há tanta gente que diz, os judeus casam, bebem, depois tiram os copos ou pisam, partem? Há muitas tradições do partir, do segmentar. O que é que isto pode significar? Para nós, é lixo. Partiu, vai para o lixo. E com esta matriz de leitura, se nós vamos escavar esta gente e ler esta gente desta maneira, quando encontramos estas coisas, isto é lixo. Estava lá, partiu, é lixo. Mas o que é que anda a fazer este lixo todo, por exemplo, em sepulturas, a acompanhar os mortos? É porque, de facto, não é lixo. Diga? Claro. Antes de mais nada é isso. O fragmento, a capacidade de nos decompormos, de nos segmentarmos, cria um potencial. Que é o potencial de me ligar outra vez. Certo? Mas eu posso não ligar a mim, posso me ligar a outro. A outra metade, por exemplo. Se eu rasgar aqui uma nota, a meio, e der uma metade a uma metade e ficar com a outra metade, o que é que eu crio? Uma ligação, um link, uma relação. Aquelas duas metades imediatamente criaram uma relação. Quem leva a outra metade pode estar a 500 km de distância, olha para aquela metade e o que vem à cabeça é a outra metade e com quem ela está, etc. E pode ser uma pessoa, pode ser um momento. Eu poderia rasgar aqui qualquer coisa, dar uma metade e o que vai ficar é a lembrança do momento. Pode ser a pessoa. Portanto, a capacidade de fragmentar é utilizado socialmente para ligar as pessoas, para relacionar as pessoas, os momentos, as ocasiões. E depois há esta questão, é que nós olhamos para ali e vemos uma metade. E eu posso-vos dizer, e não podemos ver um todo? Um exemplo. Atual. A hóstia. O que é a hóstia? A hóstia é o corpo de Cristo. Não representa o corpo de Cristo. Conseguem perceber a diferença entre ser e representar? Percebem ou não? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, a hóstia é o corpo de Cristo. Não representa o corpo de Cristo. E o padre, quando dá a hóstia à pessoa, dá o corpo de Cristo. Mas, se já foram a missa, se já fizeram essas coisas, ou se já viram fazer, etc., sabem que muitas vezes o padre faz é partir a hóstia à meio. Às vezes até parte em quartos. E quando ele dá a metade da hóstia, ele não está a dar a metade do corpo de Cristo. Ou quando está a dar um quarto, não está a dar a perna do corpo de Cristo, ou o braço de Cristo. Não, continua a dar o corpo de Cristo. Certo? Ou seja, ele dá uma parte, mas a parte continua a ser o todo. Entendível? E, portanto, muitas vezes, quando nós olhamos para as partes e consideramos lixo porque é parte, noutra visão do mundo, aquela parte pode ser o todo. E eu posso ter vários todos. Cada parte é o todo. Cada hóstia é o corpo de Cristo, não é? Não é um corpo de Cristo diferente. É o mesmo corpo de Cristo. Está ali em todas aquelas hóstias. E se a gente partir a hóstia, continua lá. É aquilo que nós chamamos o princípio da participação psicológica. Ou seja, a essência da coisa simbolizada está no símbolo. Por exemplo, se vocês prestarem atenção às notícias do telejornal,
Quando alguém morre de cancro, as pessoas normalmente não dizem que a pessoa morreu de cancro. Dizem que morreu de doença prolongada. Normalmente é o que dizem sempre. Doença prolongada. A gente já fica a saber quem é que ele morreu. Mas não dizem cancro. Porquê? É porque, como se dizendo a palavra, estivesse a convocar a coisa. Portanto, a palavra participa da essência da coisa. É o mesmo princípio. É como se a essência do cancro, o mal do cancro, estivesse na palavra. Quando a palavra é apenas para representar a coisa. Mas, de facto, a essência da coisa, para nós, psicologicamente, está na palavra. E nós tememos em dizer. Por isso é que o Harry Potter não podia dizer Voldemort. Porque a maldade do Voldemort não está só no Voldemort, está também no nome do Voldemort. Que não se pode pronunciar. Por isso é que o Rudolf Hess, um dos últimos prisioneiros nazis, que estava preso sozinho numa cadeia, quando morreu, se destruiu a cadeia. Porquê? Porque é como se a cadeia participasse do mal daquela pessoa. Ou, porque quando foi a Revolução Francesa, se destruiu a Bastilha. Porque a Bastilha participava do mal do poder absoluto. Portanto, ainda na história, ainda hoje, nós conseguimos encontrar vestígios destes processos de participação, em que nós assumimos que há uma relação direta entre a essência de uma coisa e o objeto que a representa, ou a ideia que a representa, ou o nome que a representa. Isto é uma forma de relação parte-todo que é típica destas comunidades. E por isso é que o fragmento pode ser o todo. E por isso é que nós, arqueólogos, fomos ler uma destas fossas que está cheia de metades ou de fragmentos. Há muitos arqueólogos que viriam aqui e dizem isto são lixeiras. E se vocês forem ler os textos da bibliografia e forem ouvir conferências de arqueologia hoje, muitos vos dirão isto são lixeiras. Visão moderna da coisa. E outros vos dirão não. Isto provavelmente não são lixeiras, isto são coisas que têm que ser lidas dentro de outra matriz de leitura, dentro de outra visão do mundo que não a nossa. Porque para nós aquilo não é uma coisa sem valor, de facto, é lixo. Isso é para nós. E nós não estamos a lidar com pessoas iguais a nós, estamos a lidar com comunidades que, como eu vos disse, viam o mundo de outra maneira. Mas se vocês entendem com facilidade que a parte pode ser o todo também pode ser a parte. E aqui temos um exemplo. Temos um objeto, que é um anel, temos outro objeto, que é um anel. São duas unidades, mas o que é certo é que elas são, de facto, metades. A unidade são as duas juntas. Não é? A aliança, o que significa precisamente é a união de duas partes. No entanto, são dois objetos, que são unos. Mas não são partes. Para as pessoas. Portanto, nós temos que perceber que estamos a lidar com comunidades que, de facto, veem o mundo de uma maneira muito diferente da nossa, constroem contextos que são difíceis de interpretar para nós, que não estamos dentro dessa visão do mundo, mas que contêm uma riqueza muito grande porque nos põem em confronto com outras maneiras de ser, de estar, de pensar, de ver as coisas. E isso é uma riqueza enorme, porque nós aprendemos é como somos confrontados com o diferente, não é quando somos confrontados com o igual. Eu, se falar com alguém que pensa como eu, não aprendo muito. Chegamos ao fim, concordamos um com o outro, vamos todos contentes para casa, concordamos, mas ficamos depois na mesma. Pelo contrário, se eu discutir com alguém que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vê as coisas diferente de mim, eu até posso discordar, até posso andar a batatar. Mas seguramente, no resultado final, eu vou ser um bocadinho diferente daquilo que era antes. Porque há qualquer coisa que incorporei em mim que era do outro. E é isto aqui, um bocadinho aquilo que eu vos vim propor. É que vocês, de facto, se relacionem com esta gente através daquilo que a arqueologia vos permite, incorporem, ou tentem incorporar um bocadinho desta maneira diferente de ver as coisas e que, enfim, a utilizem para diferenciar o que quer que façam, olhando para estas coisas, interrogando-se sobre o que é que elas são e, sobretudo, interrogando-se sobre como é que elas vos podem ser úteis naquilo que fazem. E ali têm um link para uma listagem, para quem for interessado, curioso e tiver pachorra, de textos que foram escritos a propósito destes contextos. Alguns textos estão em inglês, outros estão em português. Uns são mais densos, outros são menos densos, mas abordam algumas das coisas que foram aqui faladas e, portanto, poderá ser a leitura que vos pode ser útil no caso que, efetivamente, vocês quiserem avançar com o assunto. E pronto, eu terminava aqui a minha parte. Então, como disse o António, isto deriva de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
no sentido de perceber como é que esta arqueologia de salvamento, de que não resta quase nada, como é que ela pode ser valorizada. E nós sabemos que a arqueologia que se vê e que é monumental já tem algumas dificuldades relativamente à valorização, quanto mais algo de que só resta realmente o conhecimento. E quando começámos este projeto, que teve depois uma componente de valorização efetiva e económica das propostas dos cenários traçados, começámos por tentar perceber que modelo genérico de valorização poderia existir, não só para estes contextos que estávamos a analisar, de Serpa e de Beja, mas de um modo geral, porque a arqueologia de salvamento é algo que é até muito mal vista pelos promotores. Quando se está no decorrer de uma obra, para já porque a arqueologia de salvamento é paga pelo promotor, o promotor tem a obrigação de a pagar, portanto, à partida é um custo indesejado. E quando se está numa obra e de repente se depara com um sítio romano, do que seja, é uma chatice. Temos de parar a obra, são dias que estamos a pagar homens, máquinas e que não há trabalho, portanto, é realmente muito pouco desejada esta arqueologia. E começámos por tentar perceber que, de forma genérica, como é que isto se poderia valorizar. E começámos por traçar aqui eixos estratégicos de acionamento por parte das comunidades locais e também por parte dos promotores, sendo que estes eixos têm a ver com questões. As três questões fundamentais são questões económicas, questões sociais e questões culturais e criativas. Portanto, vocês veem ali questões que têm a ver com a coesão social, questões que têm a ver com a diferenciação de um território, questões que têm a ver com a criação de parcerias e redes de valores. E definimos então nestes diferentes eixos que atividades, quase que um menu, aqui uma provocação aos promotores e também aos poderes locais, para agarrarem nesse menu e escolherem à la carte as atividades que lhes poderiam interessar mediante o seu caso concreto. Os constrangimentos, as oportunidades. E agora que estamos aqui na reta já da meta deste projeto, queremos efetivamente que as pessoas tomassem não só o conhecimento de todo este manancial de informação, mas que a possam utilizar. E vamos para aquilo que são os agentes económicos que já estão efetivamente no terreno, vamos fazer aqui, continuar estas pequenas provocações com o workshop criativo, e para aquilo que são vocês, os futuros empreendedores, queríamos lançar-vos aqui o desafio de um concurso de ideias, pegando neste conhecimento que existe, o que é que vocês acham que poderia aqui ser utilizado e aqui realmente a criatividade é o limite. Nós pensámos em muitas ações, mas falávamos isso com o Dr. Aldo ainda há pouco, a criatividade é efetivamente o limite. Há aqui uma questão relativa a este concurso de ideias que é a possível ligação ao mundo empresarial. Nós contactámos Business Angels, que não são do que pessoas com experiência no mundo dos negócios e com dinheiro e que gostam de apoiar o empreendedorismo, e eles ligaram-se a esta iniciativa através de uma associação em Évora, que é a Além-Biz, e estão dispostos para ouvir as melhores ideias e aquelas que forem realmente interessantes e que puderem vir a ter pernas para andar, ajudar a estruturá-las um bocadinho mais. Aqui a nossa ideia era até dia 31 de julho vocês poderem constituir-se enquanto equipas ou apresentar as propostas de forma individual. Agosto e setembro seria o tempo para a avaliação dos projetos e no final de setembro gostaríamos muito que as melhores ideias fossem apresentadas publicamente a estes Business Angels. Aqui, nós não estamos a pedir-vos planos de negócio, não estamos a pedir-vos números. Isso são coisas que demoram algum tempo, não é no espaço de 2 meses que se montam uma ideia de negócio efetivamente pronta a implementar. Aqui o que queremos são coisas ainda muito, não digo embrionárias, porque a ideia de negócio já terá que lá estar, mas ainda numa fase muito anterior, em que se vai pensar no produto ou no serviço e naquilo que será a diferenciação que a arqueologia, o conhecimento gerado pela arqueologia pode ter nessa ideia de negócio, aquilo que será a caracterização do mercado-alvo e também uma breve caracterização da concorrência. Mas aquilo que é realmente fundamental é vocês pensarem como é que este conhecimento pode ser acionado. Eu já vos vou dar 1 ou 2 exemplos e muitos mais haverá e eu poderei dar depois também posteriormente. Relativamente à forma
Portanto, nesta altura, vocês poderão, todos estes slides vão ser disponibilizados, portanto, escusam estar a tirar apontamentos, mesmo dos e-mails por aí fora. A ideia é enviar um documento com cerca de 15 páginas. Hoje em dia, um plano de negócios com mais de 30 páginas dificilmente sequer será lido, e nós não estamos a falar de um plano de negócios, estamos a falar de uma ideia early stage, portanto, o máximo de 15 páginas. Claro que poderá ter anexos com imagens, com alguma estatística que suporte e que nos enviem com a designação do projeto para este e-mail, que eu vou deixar, que é o Arqueo Empreende, mas também vou deixar depois aqui com a professora Ana. E os critérios de avaliação têm que ver com aquilo que é o caráter diferenciador da arqueologia nesta ideia de negócio, como é que a arqueologia de facto vos ajuda a serem criativos e a acharem aqui algo diferenciador. Na estruturação da ideia, como é que ela está apresentada, se ela é execuível, isto pode-se pôr em prática efetivamente, se responde a uma necessidade de mercado. Há coisas que são muito engraçadas, mas que depois em termos de mercado, se calhar terão muito pouca adesão. O grau de criatividade e de inovação e depois também, e aquilo que é o interesse também deste projeto, até que ponto é que ele contribui para o desenvolvimento da comunidade local. Como vos disse, serão selecionadas as 3 melhores ideias. O júri que vai avaliar tem que ver com estes Business Angels, será também constituído por membros aqui do Politécnico de Beja e por pessoas do projeto da FCT. O mais interessante nisto, como vos dizia, é a possibilidade de ter uma mentorização por parte desta gente que já está efetivamente no terreno e que são pessoas de negócios muito bem-sucedidas. E, eventualmente, se alguma ideia puder vir a ser implementada, pelo menos têm pessoas de contacto que têm uma vasta rede e que também têm acesso a capital. Eu estou realmente entusiasmada, acho que podem surgir coisas interessantes. Isto é um exemplo do que pode acontecer. Portanto, como o António dizia, isto são contextos com uma forte carga simbólica, muito rituais, muito místicos. E temos aqui um produto que é fundamental no Alentejo, que é o vinho. Por que não pegar naquilo que são as colheitas, nem todos os produtores têm, já se começam a ver algumas colheitas moon harvest, colheitas noturnas, que permitem trabalhar as uvas já com maior controle de temperaturas e ao nível da fermentação. Por que não pegar nisso e criar uma marca de vinho, um moon harvest, que esteja associada a todos estes contextos mais rituais e que ajude a veicular este conhecimento que existe. Ou, por exemplo, fazem-se provas de orientação na vinha. Por que não pegar numa prova de orientação e proporcionar uma experiência diferente ao enoturista? Do ponto de vista de, eu vou fazer uma leitura deste espaço e desta paisagem, como dizia o António, mais animista. Se calhar as pistas que eu deixo são relativas a uma montanha que não será bem uma montanha, é algo com uma personalidade. Por que não fazer provas de orientação em que as pessoas são convidadas realmente a deterem-se e a olharem efetivamente para as coisas? Porque hoje em dia é tudo muito imediatista, não é? E este é um outro exemplo que vos trago, que já não tem a ver com negócio puro e duro, fazer dinheiro, mas tem a ver com empreendedorismo mais social. Por exemplo, nas igrejas de Paris, isto acontece um bocado por todo o mundo, há voluntários que são guias relativos ao património. Por que não? Com pessoas que estão reformadas, que têm gosto por história, por cultura, que se calhar até estão isoladas, e quem diz reformados não necessitam de estar reformados, precisam ter alguma disponibilidade e algum gosto. Por que não poderem ser guias e contadores destas histórias, de tudo isto que está a acontecer na região também para turistas? São 2 ideias que vos deixo, muitas mais haverá. Eu estou disponível, tenho ali o meu telefone também, tenho um e-mail, eu estou disponível até para vos ajudar com mais 2, 3 exemplos, se vocês precisarem, em outras áreas, mas a ideia é mesmo vocês pensarem aqui um bocadinho, e assim, se calhar às vezes coisas simples, como este do vinho, que são produtos importantes para a região, o queijo, produtos tradicionais que até podem vir a beneficiar deste tipo de conhecimento. Eu sei que vocês estão muito ligados a questões mais visuais, de design. Às vezes há coisas muito interessantes daqui que se podem aproveitar a esse nível, e até ao nível de marca. Eu não sou tão eloquente como o António, muito mais breve.